Bum! Estudos para concursos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Arquivo, direito de arquivologia, quer dizer, estudo de arquivologia. Vai, frase de motivação. Já passei no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e fui nomeado super rápido. E melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei arquivologia. Agora eu vou falar sobre os métodos de arquivamento. Esse conteúdo é longo. Daí, o métodos de arquivamento. Primeiro, eles daqui tem uma listinha de jeitos que os carinhas, que as pastas são marcadas. Uma coisa estranha aqui. Daí fala de patrimonial pessoal, estrutura da pasta, promoção, tá, 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 a separação dos new tipos, tá, 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 a guia primária, a guia secundária, exemplo, uma guia especial e a guia subsidiária, a projeção ou guia, a pasta de arquivo, a pasta individual pessoal, a pasta miscelânea. Claro, cara, várias dessas coisas aqui não aparecem em concursos que eu nunca vi. Bom, eu também não, eu nunca faço questões de arquivologia, né? A classificação dos métodos de arquivamento, básico e padronizado. Tem essa classificação básica aqui. Na verdade, agora que eu vejo o título de... Eu ia separar os trecos direto, mas para acho que não. Eu vou terminar com essa coisa lendo a classificação de métodos de arquivamento e daí vai ter uma listinha dos básicos, o alfabético, geográfico, numérico e geográfico e os padronizados, variadex, automáticos, ondex, mnemônico e renênio. E aqui tem um conteúdo, mas de algumas páginas desses cada um desses carinhas. Um do método alfabético, um do método geográfico, um do método numérico, um do método de assunto, um do método ideográfico e termina com o ideográfico. Vou fazer um vídeo para cada um desses caras aqui. Vamos lá. Métodos de arquivamento, escolha um métodos, escolha de métodos de arquivamento, né? Tudo depende de como você vai das coisas, de várias diretrizes, né? A importância das etapas de levantamento e análise se faz sentir de modo marcante no momento em que o especialista escolhe os métodos de arquivamento a serem adotados no arranjo de documento corrente. Na verdade, dificilmente se emprega um único método, pois há documentos que devem ser ordenados pelo assunto, nome, local, data ou número. Entretanto, com base na análise cuidadosa das atividades da instituição aliada, a observação de como os documentos são solicitados ao arquivo é possível definir se qual o método principal a ser adotado e quais os seus auxiliares. Veja os exemplos a seguir. Patrimônio. O patrimônio pode ser separado em Brasília, Minas Gerais ou Rio de Janeiro, por exemplo. E o pessoal pode ser separado em várias coisas. O pessoal que foi admitido, daí coloca separado em Antônio, Bernardo, Diante, tá, 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 tá. Aí aqui tá uma regra aqui que não tá, provavelmente não vai ser explicada no conteúdo, mas coloca primeiro o nome, o sobrenome da pessoa e depois coloca o nome dela, normal. No caso aqui, João Antunes é o nome da pessoa, mas na lista arquivística lá, ela viraria Antunes, João. E assim por diante. Um cara chamado Walter Bernardo e Pedro Diamantes, como é que ficaria? Ficaria Bernardo, Walter. Ou Diamantes, Pedro. Entendeu? Bom, depois pode também separar arquivos de pessoal em arquivos de pedido de demissão e arquivos de folha de pagamento sobre em meses, né? Março, agosto, janeiro, e também arquivo de promoção. Tem uma observação aqui. Supondo-se que este esquema tenha sido elaborado observando as considerações assinaladas anteriormente, verifica-se que o arranjo principal é por assunto. No assunto patrimônio, isso aqui é um assunto, isso aqui entendi. Esse treco aqui de método, escolha de métodos, está simplificando um jeito de organização de assunto. Tá. Tá, tá, tá. Daí, no assunto patrimônio, encontra-se um arranjo secundário. Colocaram um arranjo de patrimônio sobre localidade geográfica. Por localidade geográfica,
Já no assunto de admissão, tem um arranjo secundário em ordem alfabética e pelo nome dos funcionários. E em folhas de pagamento encontra-se um arranjo secundário em ordem cronológica, que é os tempos do março, agosto e janeiro. Tan, tan, tan. Quer dizer, março, agosto e janeiro não faz sentido, mas só que tem os anos depois, tá? Como se vê, o método principal foi o de assunto, justificado pelos métodos geográfico, tá, alfabético e numérico nas outras coisinhas, né? Agora sobre as estruturas das pastas e arquivos. Então, isso aqui eu acho que com certeza nunca vai cair. Vamos ver. Toda pasta de arquivo possui uma guia. Esta poderá estar em posição diferente para indicar a anotação. No guia da pasta se utiliza a ficha para descrever as informações necessárias. A anotação pode ser uma anotação alfabética ou uma anotação numérica. Aqui só tem uma imagem de aquele quadradinho com um traquinho em cima, representando um arquivo. Tá aí, no arquivo alfabético tem letras e no arquivo numérico tem a imagem de letras. E aqui tem agora uma representação do que é uma notação alfanumérica. É letra com um número. Notação aberta ou simples, inicia o nome somente com a letra A. Daí, num arquivo que track separado por letra A, daí coloca só carinhas tipo Adalberto, Ademir, Adesésio. E numa anotação fechada, ele indica os princípios, um princípio e um fim de uma classificação alfabética de números. Daí no trequinho de arquivo estaria separado em A até, por exemplo, E. Daí ia colocar vários carinhas, tipo Antônio, Bernardo, Cláudio, Daniel, Eduardo, indo de A até o I. As guias ainda podem ser posicionadas quanto à sua função. Guia primária, guia secundária, guia subsidiária e guia especial. A guia primária indica a primeira divisão de uma gaveta ou seção de um arquivo. A guia secundária indica uma subdivisão da primária. A guia subsidiária indica uma subdivisão secundária. E a guia especial indica a localização de um nome ou um assunto de grande frequência. A guia fora é o que tem como notação a palavra fora e indica a ausência de uma pasta ou de arquivo. A guia de projeção é a saliência na parte superior da guia que pode ser de recortada do próprio cartão ou nele ser aplicado, sendo então a celuloide ou de metal. A abertura na projeção que recebe a tira de inserção chama-se janela. O pé, guia de pé, é a saliência na parte inferior da guia onde há um orifício chamado ilhó. Por esse orifício passa uma vareta que preenche os guias de gavetas. Não entendi, mas interessante. Sobre a pasta e arquivo agora. Pasta de arquivo. É uma folha de papelão resistente ao cartolina, dobrada ao meio que serve para guardar e proteger os documentos que pode ser suspensa de corte reto, isto é, lisa, ou ter projeção, elas se dividem. A pasta individual se divide em pasta individual pessoal ou pasta miscelânea. A pasta individual pessoal é onde se guardam documentos referentes a um assunto ou pessoas em ordem cronológica. E a pasta miscelânea é onde se guardam documentos referentes a diversos assuntos ou pessoas em ordem alfabética e dentro de cada grupo pela organização cronológica. E para terminar, sobre a classificação dos métodos de arquivamento, que basicamente os que vão caindo lá nas questões de concurso de arquivo, basicamente eles perguntam qual que é que está usando, né? Se tiver alguma pergunta de arquivo. O método de classificação. O método de arquivamento é determinado pela natureza dos documentos a serem arquivados e uma estrutura de entidade. Pode-se ainda, de acordo com a autora, dividir os métodos de arquivamento em duas classes, os básicos e padronizado. O básico é o alfabético, geográfico, numérico e ideográfico. Daí tem uma separação ainda mais. O numérico pode ser separado em simples, cronológico ou dígito terminal. Eu não sei o que é o dígito terminal. Cronológico, é claro, é tempo e o simples é só 1, 2, 3, 4, 5, certo? Daí o ideográfico é sobre alfabético, pode ser separado em alfabético ou numérico. Sabe? Voltando aqui, o ideográfico, só para lembrar. O ideo. Eu não consigo lembrar o que é ideográfico. Eu vou dar uma pausa aqui para eu olhar aqui. O método ideográfico eu acho que é uma coisa que mistura vários tipos de trecos. Deixa eu só ler aqui, ó. Nesse método, a documentação é dividida em classes conforme assuntos.
partindo-se do gênero para as espécies e desta para a minoria. Acho que entendi. É tipo. O ideográfico é sobre ideias, certo? Ideias podem ser separadas em números ou em alfabético. O alfabético pode ser separado em enciclopédico ou dicionário, e o numérico pode ser separado em duplex, decimal, unitermo, indexação ou coordenada. Agora, o segundo, a classe do padronizado pode ser separado em variadex, automático, soundex, mnemônico e Ronel. Assim termina esse conteúdo dos métodos de arquivamento. Depois eu vou ler sobre os métodos alfabético.